Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Denise e hoje nós vamos para mais uma aula de História. Lá no livro didático, no volume 3, vamos falar sobre modificar e preservar. Vamos conferir? Você sabia que a natureza vem sendo transformada e modificada desde os primeiros grupos humanos? Ela vem sendo transformada para construir moradias, para encontrar recursos necessários para sobreviver e também para satisfazer outras vontades dos seres humanos. Além dos recursos necessários para a vida, eram retirados elementos naturais com a intenção de se gerar riquezas. Você já sabia disso? Um exemplo é a extração do pau-brasil, que foi ocorrida no período em que os portugueses chegaram a este território. Eles se encantaram com esta madeira do pau-brasil e começaram a extrair ela da natureza para gerar riqueza. Você já ouviu falar no pau-brasil? Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa árvore tão famosa, não é mesmo? O pau-brasil é uma árvore nativa das florestas tropicais brasileiras. Presente no bioma da Mata Atlântica, ela se estende desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Foi uma árvore muito valorizada, como eu já falei para vocês, pelo seu aspecto ser bem duro e resistente. A madeira era bem dura e resistente. E também ela possuía um corante avermelhado no interior do seu tronco. Olha lá a imagem. Dentro do seu tronco, ela possui um corante vermelho. E isso foi muito valorizado quando os europeus chegaram aqui e encontraram essa árvore tão linda com flores amarelas. A extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses quando eles chegaram aqui no século XVI. A exploração dessa árvore foi tão intensa que ela quase foi extinta. Seu material era muito utilizado na fabricação de móveis, arco de violinos, construção de embarcações, caixas, mas a real importância do pau-brasil derivava daquela resina vermelha que era encontrada dentro do seu tronco, da sua madeira, e que era utilizada na produção de corante para atingir tecidos. E os europeus se interessaram muito por isso na época. Só que os europeus, naquela época, eles não tinham essa consciência de preservação da natureza. Eles começaram a extrair o pau-brasil sem se preocupar em repor esse recurso natural de novo, sendo que quase acabou com o pau-brasil aqui no Brasil, de tanto que eles cortaram esta madeira. E hoje nós temos a consciência que nós precisamos deixar a natureza sempre pronta para as próximas gerações usarem, como o reflorestamento. Observe esta informação. Reflorestamento é o ato de se buscar repor a vegetação de um local que foi desmatado. Reflorestar e retirar recursos naturais de forma controlada, entre outras ações. Contribui para a preservação da natureza para as futuras gerações. Então, é sempre muito importante pensar no futuro, não é verdade? Então, é muito importante recuperar a natureza a cada processo de retirada de algum recurso. Isso é um exemplo do reflorestamento, como já vimos anteriormente, não é mesmo? Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário e não ficar retirando recursos da natureza que nem vamos usar. Nós temos uma imagem aqui do Parque do Cabo Branco em João Pessoa. Nós temos nesta primeira imagem do antes, representado um lugar onde houve um desmatamento. Observe ali, tudo desmatado, não sobrou quase nada de área verde. E depois, na segunda imagem, nós temos o mesmo lugar onde houve a recuperação total da vegetação. Então, isso é um exemplo de reflorestamento. Muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica, usando os recursos da natureza de maneira sustentável. A Amazônia é conhecida mundialmente pela diversidade de sua vegetação, incluindo espécies raras ou que só existem lá naquele local.
Então, também temos que preservar muito a nossa floresta amazônica. Muitas plantas da Amazônia são usadas como alimentos, temperos e até para objetivos medicinais. Observe essas imagens. A árvore de urucum, ou urucu, o urucuzeiro, pode alcançar 6 metros de altura. O urucum é utilizado pelos indígenas para pintura corporal, observe lá. Como protetor solar, eles pintam o corpo e assim ficam protegidos do sol com essa substância do urucum e também para evitar picadas de inseto, como se fosse um repelente natural. Eles passam aquela misturinha no corpo, assim não se queimam pelo sol e também não recebem picadas de mosquito. A tinta feita dessa árvore, essa sementinha vermelha, é conhecida como coloral e também é usada para colorir alimentos. Esta é a sementinha da árvore do urucum. Olha só que interessante. Todos esses recursos da natureza que o índio utiliza e sempre de maneira sustentável, que é o quê? Pensando no futuro, né? Usando só o que precisa e também repondo esse recurso na natureza como ele pode. Agora observe na página 11 do nosso livro didático uma imagem que nós vamos conversar sobre ela. Alguns governantes brasileiros mostraram interesse em preservar o meio ambiente. Lá em 1817, o Dom João VI se preocupou em proteger o Rio Carioca. Esse rio abastecia a cidade do Rio de Janeiro para que a população tivesse água potável. E um outro exemplo, ali embaixo também, foi quando a vegetação do Morro da Tijuca, do Rio de Janeiro também, quase foi extinta, quase que não existia mais nenhuma área verde. Contudo, em 1861, o Dom Pedro II, que foi o nosso segundo imperador, né? Ele tomou algumas medidas para que árvores fossem repostas no local. Então, muito bem, ali já começou a ter uma consciência de reflorestamento, de reposição desses recursos naturais que nós sabemos que é tão importante para a nossa vida, né? Nós não conseguimos viver sem esses recursos naturais. Então, hoje foi a nossa aula de história, onde aprendemos sobre modificar e preservar para gerações futuras. Um beijo da professora Denise e nos vemos na próxima aula de história.